Bom dia, meninos e meninas. Vamos voltar aí para a nossa aula de Renascimento, a segunda parte. E agora eu vou falar com vocês sobre Renascimento na ciência, né? Eu falei com vocês que o Renascimento é um movimento cultural e artístico que vai surgir aí no século XIV, mas essas mudanças na forma de pensar, essas mudanças na sociedade que estavam acontecendo, todas essas mudanças, elas também vão refletir na ciência. Principalmente a partir de um fator chamado racionalismo, tá? Ao defender a razão humana, essa corrente aí filosófica que é o racionalismo, ela foi muito importante para desenvolver diversos aspectos do pensamento renascentista, tá? Porque o racionalismo, ele valoriza a experiência, né? E essa valorização da experiência, do pensar, ela vai ser essencial para a mudança da mentalidade no período do Renascimento. E está intimamente relacionada, intimamente ligada com a expansão científica. Aí o desenvolvimento da ciência no século XIV vai ser grande em várias áreas da ciência, anatomia, astronomia, cartografia, botânica, né? A partir principalmente desse racionalismo, os cientistas vão passar a observar, experimentar, né? E a partir dessas experimentações vai surgir várias teses. Vou dar um exemplo para vocês. A tese de um grande cientista, que é o Nicolau Copérnico. Ele vai formular a teoria, na verdade, do heliocentrismo, que é a teoria que vê o Sol como centro do sistema planetário, né? Que é a teoria que a gente acredita hoje, que o Sol é o centro ali do sistema planetário e que os outros planetas, por exemplo, giram em torno do Sol. Só que Nicolau Copérnico, ele criou essa teoria na época em que eles acreditavam no teocentrismo, né? Que era a teoria do teocentrismo? É a teoria de que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Então ele sofreu muitas críticas quando ele criou a teoria do heliocentrismo. Tanto que quem vai comprovar essa teoria dele vai ser um outro cientista, que é o Galileu Galilei. O Galileu Galilei ele vai criar um telescópio, vai passar a observar a partir desse telescópio e vai comprovar a teoria do heliocentrismo, ou seja, que o Sol é o centro ali do sistema o centro do sistema planetário e que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol. Ele também vai sofrer várias críticas, ele vai ser julgado por um tribunal da igreja e para escapar à morte ele vai negar a sua teoria. Mas a gente vê que é um avanço aí, né? Na ciência, a partir da experimentação, né? Porque é a teoria que a gente acredita hoje, né? E hoje já tem... A ciência desenvolveu muito mais a ponto de poder observar essa questão aí dos astros, entre outras coisas, e a gente ter certeza, ou quase certeza, né? Vamos pensar que a gente está falando de ciência, de que seria o heliocentrismo. Falar um pouco de arte e técnica no Renascimento. Uma das principais mudanças aí no século XIV na arte, que eu vejo, eu selecionei algumas que eu acho mais importantes, mas uma das principais é o realismo da representação da figura humana e das paisagens. É a tentativa aí dos artistas, o esforço que eles fazem para retratar seja o ser humano, seja a paisagem, exatamente como elas são, com realidade, com realismo. Tá? Isso é uma característica aí do Renascimento. Outra mudança na arte a partir do século XIV é o domínio da perspectiva, que é uma técnica que permite transmitir a sensação de profundidade. Por exemplo, vocês estão vendo aí uma das obras mais famosas do Renascimento, que é a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. E vocês conseguem ver aí no primeiro plano, aí à frente, a Mona Lisa e atrás dela, ali uma paisagem. Então, os renascentistas, eles conseguiam fazer suas obras parecerem tridimensionais, né? Com mais de uma dimensão.
O Sfumato também, que é uma marca aí das obras a partir do Renascimento, é uma técnica artística usada para gerar suaves gradientes entre as tonalidades dentro da obra, né? E outra mudança é a iniciativa do artista renascentista aí de pintar-se a si próprio, de fazer um autorretrato. Isso é influência lá do antropocentrismo, né, do individualismo, ou seja, eu vou fazer um autorretrato. Eles passam também a assinar suas obras, a fim de deixar sua marca nas suas obras, de conseguir uma projeção social através de suas obras. Ou seja, o que vocês conseguem perceber? Estava tendo uma mudança na forma de pensar, né, das pessoas. O homem, o centro do universo, individualismo, o homem como organizador do tempo, entre outras coisas. Essas mudanças na forma de pensar, elas vão refletir na forma de fazer arte, né? Esse daí é um exemplo, olha, o autorretrato. Isso é um exemplo que o homem passa a ser o centro das atenções. Aí, para resumir, eu coloquei para vocês a diferença entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Lembrando que essas mudanças na forma de pensar vão refletir na mudança na forma de fazer arte, que a gente vai ver depois. Então, o pensamento medieval, baseado no teocentrismo. Teo, Deus, Deus no centro do universo. O pensamento renascentista, antropocentrismo. Antropo vem de homem, homem no centro do universo. O pensamento medieval, a verdade estava dentro da Bíblia, é baseado na Bíblia. O pensamento renascentista, a verdade encontrada a partir da experimentação, da observação. Pensamento medieval, vida material sem importância, baseado numa lógica aí da religião. Pensamento renascentista, a vida terrena e material também é importante. Pensamento medieval, baseado no conformismo. O pensamento renascentista, a crença no progresso a partir da ciência, principalmente. No pensamento medieval, a natureza é tida como fonte do pecado. No pensamento renascentista, a natureza passa a ser vista como belo, onde o homem está dentro dessa natureza. O pensamento medieval é baseado no dogmatismo, nos dogmas da igreja. E o pensamento renascentista separa aí fé de razão. É aquilo que eu falei com vocês, não que eles não acreditem em Deus, não que eles não façam obras religiosas, mas vai ter essa cisão, aí vai ter essa separação de fé e de razão. Para a gente entender como que essa forma de pensar, essa forma de pensar vai refletir nas artes, aí tem duas obras que vão retratar a mesma coisa, que é as Três Graças. A primeira que aparece aí é uma obra das Três Graças feita na Idade Média. A segunda que aparece é uma obra das Três Graças feita no Renascimento. A obra da Idade Média, vocês veem aí, ó, moças idênticas, a postura igual, um corpo rígido, né, um padrão ali. Na obra renascentista vão aparecer diferença entre as moças, as posturas diferentes, o corpo gracioso, essa sensação de movimento, tá? Então, por aí vocês conseguem ver o reflexo de uma época e de outra dentro da arte. E consegue ver como que o Renascimento ele vai modificar a forma de fazer arte, né? Aí eu coloquei pra vocês só os períodos do Renascimento. Eu falei com vocês que o Renascimento vai surgir na Itália, né? E dentro, principalmente na Itália, vai ter alguns períodos o Renascimento, alguns autores do Renascimento. É só para vocês terem uma noção, né? Vai ter o 300, aí o 400, o 500. Então, só para vocês terem uma noção que esse movimento, o Renascimento, não foi uma coisa una também, ou que aconteceu assim de uma vez só. Vai ter mudanças aí no decorrer do tempo, e vai ter autores, vai surgir outros autores e artistas aí no Renascimento italiano. Principais autores e obras do Renascimento, aí na Itália, no Renascimento artístico e cultural da Itália. Eu coloquei alguns, mas existem vários. Coloquei o Nicolau Maquiavel com a obra O Príncipe, Giovanni Boccaccio com o Decameron,
Dante Alighieri com a Divina Comédia, Leonardo da Vinci com a Gioconda, né, que é a Mona Lisa, e a Santa Ceia, Michelangelo com os afrescos no teto da Capela Sistina, com a obra Moisés e com a obra Pietà, Sandro Botticelli com o Nascimento da Vênus e a Primavera, Rafael Sanzio com diversas Madonas. E eu coloquei algumas obras aí para vocês verem, né, terem contato com algumas obras do Renascimento. Uma das mais famosas aí é o Nascimento da Vênus, que é uma pintura de Sandro Botticelli, não sei como fala isso, é italiano, será? A pintura representa a deusa Vênus emergindo do mar, conforme descrito na mitologia romana. É uma das grandes obras do Renascimento. Aí tem uma outra obra que é uma escultura. A primeira é uma pintura, essa daí é uma escultura que é Pietà. É uma escultura de Michelangelo. Representa a Virgem Maria segurando o corpo de Jesus Cristo depois de ter sido crucificado. Também é uma obra muito famosa de Michelangelo. Agora um livro que é O Príncipe, que é um livro de Nicolau Maquiavel, que ele criou em 1513. E é uma obra que é focada nas lideranças políticas e em como melhor trabalhar as habilidades de dominação. Eu só coloquei essas obras aí para vocês terem contato, pelo menos ver aí algumas obras do Renascimento. E a grande famosinha aí que todo mundo conhece, ou a grande maioria, é a Mona Lisa, que é também conhecido como a Gioconda, né, que é a obra mais notável conhecida do Leonardo da Vinci, uma das obras mais caras também dele, e representa uma mulher aí com uma expressão um pouco introspectiva, um pouco tímida. Existem várias teorias em torno da Mona Lisa e do que ele tentou retratar nesse quadro, mas é um quadro muito famoso, é um quadro caríssimo, tá? E é um dos quadros mais famosos aí do Renascimento. Só para falar um pouco, já que a gente está falando de Mona Lisa, que eu escolhi ela porque é um dos que eu vejo que vocês têm mais conhecimento, vou falar um pouco de Leonardo da Vinci, tá? Ele não era só pintor, ele deixou cerca de 4.000 páginas com desenhos, anotações, projetos de máquinas e tratados científicos, entre outros projetos. Foram encontrados, por exemplo, máquinas voadoras, máquinas de guerra. Então ele não era só pintor, esse Leonardo da Vinci. E é importante falar, vou voltar aqui na Mona Lisa, que essas técnicas e o desenvolvimento da ciência, por exemplo, o estudo da anatomia a partir do Renascimento, vai ser fundamental aí para conseguir desenhar o ser humano de forma mais realista possível, tá? Então, o avanço da ciência, ele está muito ligado a essa questão aí das mudanças na arte do Renascimento. É importante a gente pensar também a geometria, muito importante para fazer um quadro que tenha 3 dimensões. Então, esses artistas, eles vão utilizar muito desse avanço aí nas ciências para fazer suas obras. Isso é importante ser falado também. Tá aí, então, o famosinho Leonardo da Vinci, né? Uma curiosidade, eu pus essa curiosidade, que talvez é uma curiosidade pra mim, porque eu nem sei se vocês conhecem, na verdade. Eu conheço esse desenho, mas se vocês não conhecem, vocês vão passar a conhecer. É um desenho da minha época, eu acho que eu tô ficando velho, mas eu coloquei aí que é Tartarugas Ninja. A professora mó velha aí colocou pra vocês. Mas uma curiosidade das Tartarugas Ninjas é que eles aí, que são tartarugas, né, tem um nome de grandes pintores aí do Renascimento, que é o Rafael, o Leonardo, o Michelangelo e o Donatello. Aí tem até uma imagem das tartarugas ninja. Aí, ó, Leonardo, por exemplo, de Leonardo da Vinci. O Michelangelo, a gente viu lá, que fez a obra Pietà. Aí tem o Rafael e o Donatello. Chique.
Pra gente finalizar, é importante dizer que o Renascimento ele não ficou só na Itália, ele vai expandir, né, para outras partes da Europa. Um dos fatores que mais contribuiu para essa expansão aí do Renascimento para outras partes do mundo foi a imprensa criada por Gutenberg, que é uma prensa aí que permitiu imprimir muitas páginas em pouco tempo. Antes da criação dessa prensa de Gutenberg aí, tudo era copiado à mão lá, ó. Lembra lá da Idade Média dos monges copistas que copiavam livros? Imagina até copiar um livro para que outras pessoas pudessem ler esse livro. Como que demorava a divulgação? Com a criação dessa prensa, da prensa aí de Gutenberg, vai ser possível imprimir muitas páginas em um pouco tempo, então vai ter muito mais livros e as pessoas vão ter muito mais contato com os livros. Então, com isso, vai expandir o Renascimento e vai chegar a Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha, que vai sofrer influência do Renascimento italiano, que vai servir de inspiração para esses artistas de outros países aí também, tá? Eu só citei para vocês aí alguns artistas de outros países, alguns nomes são um pouco difíceis para falar, aí vocês vão dar uma olhada. Um também que eu acho que é bem conhecido lá da Inglaterra, que é William Shakespeare, né? A grande obra Romeu e Julieta, Hamlet e Otelo. Também na Inglaterra, Thomas Moros, com a obra Utopia. Na França aí vai ter François Rabelais, não sei, com Garganta e Pantagruel. Difícil falar esses nomes aí, ó. Península Ibérica. Michel de Cervantes com Dom Quixote. Tá, são vários outros, gente. Eu quero que vocês pensem aí que houve essa expansão do Renascimento, principalmente com essa criação da prensa aí, e vai ter muitos outros artistas em muitos outros lugares, apesar de ter surgido na Itália esse movimento, tá? Aí algumas obras de outros artistas aí que não são italianos, né? O Dom Quixote, que é um livro também muito conhecido, que é escrito por um espanhol que é o Michel de Cervantes, que a obra fala sobre os feitos de um cavaleiro medieval. Um dos mais famosinhos aí, que é o Romeu e Julieta, que é uma tragédia escrita por William Shakespeare, que era um inglês. E essa tragédia aí entre um amor entre dois adolescentes que acaba gerando a morte, né? Por isso uma tragédia entre famílias, na verdade. E eu vou terminar aí com uma frase de William Shakespeare e lembrar para vocês e retomar o principal fator aí da nossa aula, né? Final da Idade Média, ali, baixa Idade Média, vão acontecer uma série de mudanças. Essas mudanças não acontecem do dia para a noite. E essas mudanças na política, na economia, elas vão também gerar mudanças na forma de pensar das pessoas. E essas mudanças na forma de pensar, de ver o mundo dessas pessoas, vão gerar mudanças na forma de fazer a arte, né? E vai surgir uma nova época aí, que é a Idade Moderna, e vai surgir um movimento artístico, um movimento cultural, um movimento científico, que é um renascimento, né? E a gente vai conseguir ver essas mudanças políticas, econômicas e mudanças na forma de pensar das pessoas através da arte, tá? Vou terminar com vocês aí com uma frase de William Shakespeare: nós somos feitos da matéria de que são feitos os sonhos, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, bons estudos e até mais.